Talvez diriam os sábios que já é uma causa perdida tentar trazer Johnny Depp de volta. Mas, como diria o Will Turner, não existe causa perdida se restar o único tolo que lute por ela. E é disso que nós estamos falando aqui mais uma vez. Porque mais uma vez Jerry Bruckheimer, o produtor executivo de Piratas do Caribe, bateu com a língua nos dentes e acabou revelando que ele teve uma conversa com Johnny Depp, e isso vai trazer felicidade para todos os fãs de Piratas do Caribe que querem ver o grande Capitão Jack Sparrow mais uma vez no 6º filme da saga. Olá, rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto do vídeo de hoje é o que Jerry Bruckheimer falou sobre a volta de Johnny Depp para Piratas do Caribe 6. Eu li essa notícia na quarta-feira, tô conseguindo gravar ela só na quinta-feira e provavelmente ela vai ser postada só na sexta-feira. Então, por favor, se você gosta desse tipo de notícia, se você gosta desse assunto e você quer ficar informado sobre esse assunto, já se inscreve aqui no canal, porque um conteúdo totalmente focado em Piratas do Caribe e futuramente Piratas do Caribe 6 com todos os detalhes, rumores, easter eggs e tudo que sair sobre ele, você só vai encontrar a melhor qualidade aqui. Então, já faz parte da tripulação, por favor. E considerando que eu vou ler a notícia, comentar sobre ela e ainda puxar algumas especulações sobre o que pode vir a acontecer para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as elas, recolhemos âncoras e vamos para o vídeo. E a matéria diz simplesmente: Jerry Bruckheimer diz que conversou com Johnny Depp sobre retornar aos piratas. Abre aspas, acho que ele faria isso. Claro que ele ainda acaba jogando um balde de água fria na gente com a frase: o produtor acredita que a vida de pirata de Depp vai acabar, com uma ressalva: Johnny Depp está interessado em retornar ao alto mar. Em entrevista à Entertainment Weekly, o produtor Jerry Bruckheimer revela que teve conversas com Depp sobre reprisar seu papel como Capitão Jack Sparrow em um 6º filme de Piratas do Caribe. Bruckheimer disse anteriormente ao site que estava ansioso para que Depp retornasse ao papel, apesar da Disney ter cortado relações com Depp, o que, segundo o ator, aconteceu como resultado da publicação de um artigo de opinião em 2018, na qual sua ex-esposa Amber Heard escreveu que havia sido vítima de violência doméstica, mas não mencionou Depp pelo nome. Esse é aquele caso que já virou matéria, já virou documentário, que foi transmitido quase que em rede nacional pelo mundo todo mundo torceu e no final os dois tiveram que pagar multas. Agora o produtor disse que Depp está aberto à possibilidade de reprisar seu papel icônico. Abre aspas, se ele gostar do roteiro, acho que ele aceitaria, diz Bruckheimer. Tudo depende do que está no papel, como todos sabemos. Aqui ele dá uma ideia do que foi o Piratas do Caribe 5, a discussão sobre um 6º filme estão em andamento desde pelo menos 2019, quando realmente começaram os rumores. Bruckheimer já havia esclarecido que um novo filme de piratas seria um reboot da franquia, mas que ele ainda gostaria de ver Jack Sparrow, Capitão Jack Sparrow, por favor, fazendo uma aparição. Aqui no caso do Johnny Depp e o próprio Bruckheimer, para quem ainda não conhece ele. Sobre a ideia do filme ele já havia dito: é um reboot, mas se dependesse de mim, ele estaria, disse Bruckheimer anteriormente. Eu o adoro, ele é um bom amigo e um artista incrível. E tem um visual único. Ele criou o Capitão Jack, isso não estava no roteiro. Era ele fazendo um pouco de Pepe Le Pew e Kate Richards. Essa foi a interpretação dele de Jack Sparrow. Bruckheimer disse que ainda é uma questão de definir um roteiro com o qual todos estejam satisfeitos. Ainda estamos trabalhando em um roteiro, diz ele. Queremos fazê-lo, só precisamos encontrar o roteiro certo. Ainda não chegamos lá, mas estamos perto. Ainda assim, o retorno de Depp refletiria uma grande mudança tanto por parte da Disney quanto do próprio ator. A Disney rompeu relações com ele em 2018, durante a amplamente divulgado julgamento por difamação entre Depp e Heard em 2022. O ator disse em tribunal que não voltaria mesmo que lhe oferecessem 300 milhões de dólares e 1 milhão de alpacas, como disse o advogado de Heard, no caso a ex-esposa dele. É verdade, respondeu Depp. Havia uma profunda e distinta sensação de traição pelas pessoas para quem trabalhei arduamente, pessoas a quem entreguei um personagem que inicialmente desprezaram, mas eu me mantive firme com o personagem e pareceu funcionar.
Desde 2022, Depp tem trabalhado principalmente em projetos independentes fora de Hollywood. Rapidinho, se tu puder me ajudar, curte esse vídeo aqui e além disso já ajuda hypando, porque ele compartilha dentro do próprio YouTube e ajuda que mais pessoas assistam. Desde já, muito obrigado e bora pro resto do vídeo. O porquê que eu cismo em falar sobre esses assuntos, trazer essas notícias, por mais que tudo que se fale sobre Johnny Depp estar em Piratas do Caribe 6 é apenas uma frase ou poucas frases sobre e depois eles remoem o que já havia saído em outras notícias. É pelo simples fato de que, se não fosse algo próximo do que a gente tá vendo ali, eles nem mesmo estariam podendo falar sobre. Você até poderia questionar falando, não, mas ele só tá falando isso para continuar trazendo atenção para Piratas do Caribe 6, mas ainda assim Piratas do Caribe 6 vai ser uma grande bomba e não vai funcionar e não vai dar certo porque Johnny Depp não vai voltar e ele já tá brigado com a Disney. E eu entendo a sua cabeça, eu entendo o seu ponto, eu já tive aí desse outro lado, eu já tive esses pensamentos de que não é não e não e não e não e não, mas mais uma vez, se não fosse possível a existência, a permanência, a participação do Jack em Piratas do Caribe 6, com a participação, com a interpretação do Johnny Depp, o produtor não falaria isso. E eu posso parecer ingênuo, mas lembra, antes de existir a produção do filme e tal, ele já disse em várias entrevistas que ele tem no Johnny Depp e o Johnny Depp tem nele uma amizade. E tendo em questão essa amizade entre os dois, ele não queimaria, ele não ficaria farmando, como algumas pessoas dizem, dinheiro e notícias e boatos e rumores em cima do Johnny Depp, sabendo que futuramente, caso ele não aceite, isso só vai acabar com toda a carreira e toda a confiança que as pessoas depositam no Jerry Bruckheimer quando ele fala sobre as suas produções cinematográficas. Por uma simples frase, mas se ele gostar do roteiro, talvez ele participe. Provavelmente essa conversa realmente já existiu. Johnny Depp e Jerry Bruckheimer provavelmente já falaram, e se o filme for de um jeito que tu te interessa? E se o filme for trazendo o ápice do Capitão Jack Sparrow? Provavelmente Johnny Depp já está lendo os roteiros até mesmo antes dos possíveis diretores que estão sendo cogitados para dirigir Piratas do Caribe 6. Mas vem sempre a questão, mas ele não é tudo no filme. Ele é boa parte. Provavelmente o próprio Johnny Depp já está meio que ali por baixo dos panos, dando uma revisada nos roteiros. Lembrando, Piratas do Caribe 5 não ia ser daquela forma. O primeiro roteiro que foi escolhido para o filme trazia como vilã uma mulher. E o próprio Johnny Depp, eu já falei isso em outros vídeos aqui no canal, disse que não, que ele não queria a vilã como uma mulher, por causa que ele já tinha tido um problema com mulheres, no caso com uma vilã mulher em Sombras da Noite, onde ele interpreta um vampiro, e a vilã é uma bruxa, e zaz, e ele não queria mais um filme dele com uma vilã mulher tão próximo daquilo ali. Foram lá, reescreveram o roteiro, reajustaram, porque o Johnny Depp não quis gravar daquele jeito. Então antes de reclamar com o produtor, com a Disney, com o diretor ou com qualquer um, vamos ser francos. Caso Piratas do Caribe 6 possua a participação do Johnny Depp e caso esse filme não seja tão bom quanto nós estamos esperando, tenham certeza, provavelmente existiam outros roteiros muito bons, mas aquele foi o roteiro que Johnny Depp escolheu para ser Piratas do Caribe 6. Seja ele um roteiro muito bom ou seja ele um roteiro que os fãs não gostaram tanto. Mas aí você pode pensar, o que a gente sabe até agora sobre Piratas do Caribe 6, o que pode vir a ser ele? Dá uma olhada nesse vídeo aqui que saiu na semana passada, onde eu falo o que a gente sabe, rumores, boatos e algumas pequenas certezas. Agora, se você quiser algo mais aprofundado do universo de Piratas do Caribe, dá uma olhada nesse outro aqui, porque nesse eu falo o porquê que o Barba Negra não é um Lorde Pirata como muitos achavam que ele poderia ser. Além disso, por favor, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com seu amigo que gosta de Piratas do Caribe, ajuda a hypar, e para mais vídeos como esse, além desse, até o próximo vídeo, e tchau!